no Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 4, 5, 7 e 8. Diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém, igreja? O tema da palavra dessa noite é: qual é o meu propósito? Uma pergunta: qual o meu propósito? E no texto que nós lemos, já no início, Jesus diz bem assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então aqui ele está falando de intimidade. É um relacionamento, é uma troca. Permaneçam em mim e eu permanecerei. É uma troca. E um relacionamento, ela precisa de amizade. Ela precisa ter uma troca, você precisa conhecer aquela pessoa e assim a confiança vai aumentando. É assim quando nós iniciamos o namoro e depois nós decidimos ir para o casamento. Por quê? Porque teve liga, teve uma troca e aí você se torna íntimo daquela pessoa. E a intimidade faz com que nós nos tornemos um. É muito interessante quando você vê as pessoas, os grupos de amigos, eles sempre são parecidos. Você já percebeu? O jeito de falar, as coisas que gostam, porque há uma troca e aí você vai se tornando parecido com aquela amizade. E com Jesus não é diferente. Porém, os relacionamentos eles precisam ser construídos. E com Jesus não é diferente. Qualquer relacionamento é uma construção. E se você for pensar numa construção de uma casa, ela não é feita de qualquer jeito. Você não pode pular etapas, não tem como pegar atalho. E construir é criar algo, é produzir, é fabricar. E nós precisamos construir esse relacionamento com Deus. Não tem como, por exemplo, numa construção, você começar pelo acabamento sem ter feito a fundação. Então, é um processo, é um passo a passo. E os relacionamentos, para eles existirem, precisa de tempo e precisa ser intencional. Porque é assim que funciona e com Deus não é diferente. E no texto que nós lemos, Jesus diz bem isso: olha, permaneçam em mim, eu vou permanecer em vocês. Olha, tenham intimidade comigo, eu vou andar junto com você, eu vou ser seu amigo. E nós somos convidados por Deus para nos conectar a Ele. Não de forma superficial, mas de uma forma mais profunda, mais íntima. E dessa forma nós seremos portadores da sua glória. Vocês lembram da palavra que eu falei no culto passado? Sobre a glória de Deus? Sim ou não, igreja? Mais ou menos. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 18, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então aqui eu trouxe um espelho para ilustrar para vocês. Então, aqui diante do espelho, eu estou vendo a minha imagem refletida. E o que o apóstolo está nos ensinando? Que quando nós ficamos diante da glória de Deus, quando nós temos intimidade com Deus, a glória de Deus funciona como um espelho. E ela começa a refletir em nós aquilo que Deus é. Não, acho que não tinha algo mais didático para o apóstolo Paulo nos ensinar. Então, quando você começa a ter uma intimidade, quando você começa a permanecer, ou seja, gastar tempo, ser intencional, a glória do Senhor começa a penetrar o seu ser e você começa a ser semelhante a Ele. Porque é isso que a Bíblia diz,
que nós somos semelhantes àquilo que nós adoramos. Então nós começamos a ser iguais a Ele, semelhante a Ele em nosso comportamento, nas nossas decisões. Uma coisa, querido, que às vezes parece que para ter intimidade com Deus, eu preciso pedir demissão do meu emprego e passar assim, horas e horas e horas em oração, em leitura da palavra. Mas não é bem assim. Quando você começou a namorar, para você ter intimidade com seu cônjuge, você pediu demissão do emprego para ficar só com ele conversando? Para ver se ia dar certo ou não? Não. Você passava mais tempo com essa pessoa, mas a sua vida corria de forma normal. E com Jesus não é diferente. Você não tem que pedir demissão do seu emprego para você se dedicar de forma profunda ao Senhor. Porém, você pode gastar tempo com Ele e ser intencional nesse tempo e buscar conhecer Ele, ver como Ele é, do que Ele gosta, o que Ele diz. Isso é permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. E no versículo, no texto que lemos, Jesus diz bem assim também: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E fruto fala de resultado. Um pé de manga, se você planta ele, você está esperando um resultado, que ele dê a fruta. Para quê? Para você usufruir. E Jesus disse, se nós permanecermos nele, nós daremos fruto, nós teremos resultados. Nós vamos conquistar. Nós não vamos gerar nada, não vamos deixar de produzir, mas algo será produzido. E isso fala de propósito. Então, quando nós permanecemos no Senhor, nós descobrimos o nosso propósito e nós geramos resultados, frutos. E essa é a grande questão. Qual é o meu propósito? É uma pergunta muito comum, que já aconteceu comigo, acredito que já aconteceu com você também. Muitas vezes eu já me parei e falei, Senhor, qual é o meu propósito? Senhor, por que eu estou aqui nessa terra? Eu sei que existe um. Me fala, me mostra. E para a gente compreender o nosso propósito, nós precisamos primeiro voltar no início de tudo. Na criação, quando o ser humano foi criado. Então vamos ler agora em Gênesis capítulo 1. O versículo 26 até o 28. Diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, Deus deu a mordomia do planeta Terra para o ser humano. E o que é a mordomia, queridos? É um princípio, é que nós somos mordomos aqui na terra. O mordomo, ele não é dono de nada, porém, ele cuida daquilo para o seu senhor e ele pode usufruir daquilo. Mordomia fala de você ter zelo e cuidado por aquilo que te foi confiado. E Deus colocou o ser humano como mordomo nessa terra. E ele mandou que nós fôssemos frutíferos. Isso lá no início, lá no Éden. E o que é ser frutíferos? É dar resultado. E Adão e Eva, eles foram então criados para governar, para reinar em nome de Deus aqui na terra. Esse é o nosso propósito. O propósito do ser humano é governar e reinar na terra em nome de Deus. Nós somos seus mordomos, nós somos seus representantes aqui. Então está em nosso DNA, está na nossa essência. A gente não consegue fugir. De todas as formas nós vamos tentar dia após dia dominar, ter autoridade, liderar na terra.
Como isso? Nós tentamos executar isso na nossa vida pessoal. Nós tentamos fazer isso na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas finanças. Nós queremos dominar, nós queremos governar. É instintivo. Deus fez assim. E, às vezes, a gente foca tanto no nosso, como eu falei na semana passada, nas nossas preocupações, e quando nós nos deparamos com a realidade, ela é muito micro diante da macro, diante do plano de Deus para toda a terra. Só que às vezes é pesado esse domínio, parece que é uma luta diária. Por quê? Porque existe um obstáculo, queridos, e esse obstáculo é o pecado. Porque o pecado entrou na terra. Então ele fez com que esse propósito que Deus determinou para a humanidade ficasse mais difícil, mais pesado. O nosso propósito original, ele foi danificado com a entrada do pecado no mundo. Então Deus colocou ali naquele jardim, naquele paraíso, um casal. E eles eram responsáveis por cuidar daquele jardim, por guardar aquele jardim. E Deus colocou no meio do jardim, diz a Bíblia, 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não podia comer. A criação não poderia comer. Deus diz, olha, é proibido. Do restante está liberado. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, não. E um dia comum, a serpente chegou na Eva e fez um questionamento e começou a dialogar com ela, algo comum, algo corriqueiro, normal. Tanto é que a Eva não se assustou. E a serpente chegou e começou a questionar o entendimento da Eva sobre o mandamento de Deus. E aí a serpente fala assim para Eva, o que Deus realmente disse sobre isso? Deus disse realmente isso? E Eva começa a explicar para ele. Olha, Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente não pode comer e nem tocar nele. Não, mas espera aí. Isso ela adicionou, foi um aditivo. No mandamento original, Deus não falou nada em tocar. Falou que não poderia comer. E ela adicionou essa parte. E a estratégia do inimigo é exatamente essa, é começar a questionar a palavra de Deus. Mas esse questionamento não é, por exemplo, como os bereanos, quando o apóstolo Paulo estava pregando, e o apóstolo Paulo falava assim, olha, a Bíblia diz isso assado. E os bereanos abriam a Bíblia e falaram, peraí, deixa eu conferir que esse homem está falando é verdade mesmo. Esse questionamento é correto, nós devemos fazer. Nós precisamos conhecer a palavra e ver se está escrito aquilo mesmo nela. Mas esse questionamento é um questionamento de eu não concordo. Não é bem assim. Não, olha, é um questionamento mais crítico. Recentemente eu ouvi a uma pessoa conhecida no Brasil, a Xuxa, dizendo que a Bíblia precisa ser reeditada, reescrita, porque há muitos assuntos odiosos no Novo Testamento. E ela, em todo o seu esplêndido conhecimento de Deus, da palavra, está dizendo assim, olha, precisa mudar. Só que, infelizmente, não é só a Xuxa. Eu já ouvi pastores conhecidos dizendo que a Bíblia está desatualizada. Queridos, essa é a estratégia do inimigo. É fazer com que nós questionemos a palavra. Quando nós começamos a questionar a palavra de que não é bem assim, ela precisa ser atualizada, estamos rumo ao fracasso. Foi o que aconteceu com Adão e Eva no início de tudo. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 4 ao 6. E disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Então, o que a mulher falou para a serpente? Olha, se a gente comer do fruto e tocar, morreremos. Aí a serpente vem e questiona. Para, não vai morrer não. Larga de ser iludida. Eva, até parece, claro que não vai morrer.
Aí ele começa a dizer coisas que eram verdade. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Era verdade. E essa parte é verdade. Ela chegou e distorceu aquilo que Deus disse. Não, querida, vai morrer não, pode comer. Porque Deus sabe que você vai ficar igual a ele. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então o casal comeu do fruto, então eles pecaram. Eles desobedeceram uma regra, uma ordem que Deus tinha dado. E por causa dessa desobediência, por causa do pecado, eles foram separados. Eles foram desconectados de Deus. E além disso, eles foram separados do propósito da criação. E qual é o propósito? Dominar e reinar em nome de Deus na terra. Governar sobre todas as coisas. E aí, a Bíblia diz que Deus veio como de costume, visitar Adão e Eva. E o casal começou a se esconder de Deus. E por que eles fizeram isso? Amados, porque nós fazemos isso. Quantas vezes nós corremos de Deus? Quantas vezes nós nos afastamos de Deus? Por quê? Por causa da vergonha e da culpa. Esses dois sentimentos, ele nos faz sentir desconectados e não aceitos por Deus. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. E o interessante é que o propósito que Deus determinou no início de tudo não foi revogado. Ele continuou de pé e está de pé. E Deus então chega chamando Adão e Eva, ou seja, não é Deus que se esconde, não é Deus que se afasta, somos nós. E Deus começa a chamar Adão, onde você está? Queridos, Deus não queria saber a localização de Adão. Ele sabia onde eles estavam. Só que Deus estava dizendo assim, Adão, o que está acontecendo? Adão, você foi desconectado de mim. Adão, cadê você? Adão, eu não te sinto mais. Adão, você não está permanecendo mais em mim e eu permanecendo em você. Adão, cadê você? Adão, por que você está se escondendo? O que aconteceu? Essa era a pergunta de Deus. E nós podemos ver também nessa história que o pecado introduziu o jogo da culpa. E aí, o que Adão e Eva fizeram? Senhor, foi a mulher que tu me destes. Aí a mulher falava, não, mas foi a serpente. E hoje existe isso no planeta Terra. Nós temos dificuldade de assumirmos as nossas escolhas. Assumir que quem fez fomos nós, não é culpa do outro. Ah, me obrigaram. Somos responsáveis por quem somos e por nossas escolhas. Porém, a boa notícia, mesmo com essa tragédia da queda, do pecado ter entrado no mundo, é que o plano, o propósito de Deus para a humanidade não foi destruído, ele foi danificado. E Deus, em seu infinito amor, o que Ele fez? Ele restaurou esse plano através da vida de Jesus. Isso é maravilhoso, você não concorda comigo? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, o plano de Deus foi restaurado em Jesus. E o velho homem, ele é transformado em novo em Jesus. O plano de Deus através de Jesus não é apenas restaurar o relacionamento com Ele. Porque nós somos desconectados. A palavra diz em Isaías que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus e impedem que Ele nos ouça.
Então, o plano de Deus através de Jesus é nos reconectar, é nos trazer de volta para Ele, para esse relacionamento íntimo. Além disso, Deus não quer só restaurar o relacionamento, Ele quer restaurar a parceria. Deus quer ser o nosso parceiro em tudo em nossa vida. E o plano de restauração de Deus não é um plano assim geral. Ele pega todas as pessoas e de forma geral restaura. Não, é um plano de restauração individual. É um a um, onde o relacionamento é restaurado, onde a intimidade é restabelecida através da graça. Seres humanos imperfeitos, recebendo a misericórdia, o perdão e o amor de Deus, através da graça. Então, dessa forma, Ele nos alcança e traz de volta para um relacionamento com Ele. E dessa forma, nós podemos voltar e viver o nosso propósito inicial. Uma coisa, queridos, que nós precisamos entender, que o nosso propósito está ligado à identidade de quem nós somos em Jesus. Ou seja, eu não sou o que os meus traumas dizem que eu sou. Eu não sou o que minhas dores, que os meus fracassos dizem que eu sou, os meus erros. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que Jesus diz que eu sou. E o que nós somos, querido, filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Então, a nossa identidade em Jesus é a fonte do nosso propósito. Tudo se inicia daí. Numa jornada, numa viagem. Antes de você saber onde você vai chegar, o seu destino, você precisa saber onde você está. Se você for usar o GPS, não tem como você não chegar a algum lugar se você não colocar a sua origem. Então, antes da gente conhecer o nosso propósito, viver o propósito, eu preciso entender a minha origem. Eu preciso entender quem eu sou em Jesus. Eu preciso entender o que Ele diz que eu sou. Em Romanos 8:37 diz uma coisa sobre nós. Mas em todas essas coisas, em quais coisas? Todas. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós precisamos entender o início das coisas. Deus nos criou, queridos, para carregarmos a sua glória. E o que é a glória de Deus? É o seu poder transformador. E através desse poder, a cura, a salvação, a libertação. E nós somos seus representantes aqui. Deus, Ele deseja se manifestar em todas as esferas da sociedade. Deus, Ele quer se manifestar em toda a ocupação que existe no dia a dia. Porém, muitos acreditam que só tem um papel talvez mais importante ou um papel mais significativo em seu propósito, aqueles que, por exemplo, estão pastoreando uma igreja, ou aqueles, por exemplo, que abrem mão da sua vida e vai ser missionário na África, no Nepal, no Camboja. Muitas pessoas avaliam que essas pessoas vivem de forma mais significativa o seu propósito, o que não é verdade. A verdade é o seguinte: existe uma porcentagem muito pequena de pessoas que vivem o ministério do Evangelho, que se tornam ministros do Evangelho de forma integral. A grande maioria não. Porém, Deus chamou todos para ser ministros em sua esfera de trabalho. Eu já disse uma vez aqui, você sabe que Deus diz que nós somos reis e sacerdotes. Onde? Em qualquer esfera que nós estivermos. Então, cada um de nós recebeu dons, talentos, desejos que combinam exatamente com a esfera a qual Deus nos colocou para darmos frutos. Não é somente um ministro do Evangelho que faz a vontade e o propósito de Deus. Não, um taxista faz a vontade e o propósito de Deus. Se Deus colocou ele ali para fazer isso. Uma enfermeira faz a vontade e o propósito de Deus, se Deus colocou ela ali para fazer isso.
E ela, dessa forma, pode levar à luz, fazer a diferença. E nós só seremos realizados, cumprindo o nosso propósito. Por quê? Porque dessa forma nós vamos dar frutos, nós vamos dar resultado. Então vem a realização. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo, a nossa identidade. E em segundo lugar, nós vamos entender e cumprir o nosso propósito e o nosso chamado. Nós lemos em João capítulo 15, no início. E se alguém permanecer em Cristo, e Cristo nele, esse dará muito fruto. E eu li para vocês também em 2 Coríntios 13, 18, sobre que a glória de Deus reflete em nós como espelho e nós nos tornamos semelhante a Ele. Então, somente quando eu estou me expondo à glória, me tornando semelhante a Ele, é que eu cumpro o meu propósito. Eu ouvi uma explicação sobre o propósito e eu achei muito interessante. Diz que a palavra propósito, a origem dela, significa ser amassado. É como se fosse sendo colocado num molde, e ele é amassado. Pensa uma forma e você coloca uma massa ali, e você vai apertando para pegar o formato daquilo. Para essa massa não ter mais a característica dela, a forma dela, mas ser igual àquilo que ela está imitando. Então, o propósito é a forma onde nós somos colocados e amassados, para que a gente não fique mais com a nossa imagem, mas com a imagem daquilo que estamos imitando. E em Provérbios capítulo 17, o versículo 3 diz assim: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Em Malaquias 3:3, nesse mesmo sentido, diz assim: Ele quem? Deus, se assentará para purificar os sacerdotes. O que você é, igreja? Sacerdote. O que Deus te fez? Um sacerdote para ministrar Ele na vida das pessoas. E aí falando, então ele se assentará para purificar os sacerdotes, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus o sacrifício que ele exige. Então vamos entender a função do ourives, a pessoa que trabalha com ouro. Primeiro, que ele trabalha sentado. Por quê? Porque ele precisa estar com os olhos perto da peça. Ele não pode tirar os olhos da peça. Por quê? Porque essa peça de ouro é colocada diretamente no fogo para tirar toda a impureza e aquilo que realmente tem valor vem à tona. Porém, ele não pode tirar o olho da peça quando ela está no fogo, porque ela pode passar do ponto. Você sabia que o ouro pode passar do ponto? E qual é o ponto exato do ouro? Essa é a parte mais legal. Ele está ali olhando e chama espelhamento. Quando ele se vê na peça, está no ponto exato. Então ele tira, porque ela já está pronta. Uau! E a Bíblia aqui está dizendo em Malaquias que Deus vai pegar os seus sacerdotes, nós, e vai nos colocar no fogo. Já queimou sua mão, querido, no fogo? É gostoso, né? Delícia, vou queimar minha mão de novo. Dói, né? E Deus nos passa pelo fogo para nos purificar. Mas Ele não pode tirar os olhos de nós, porque pode passar do ponto. Então Ele fica atento. E quando Ele vê a imagem dEle em nós, Ele nos tira do fogo. Está pronto. Está pronto. Quando nós espelharmos a imagem de Deus, queridos, a sociedade será mudada. Quando nós espelharmos a imagem de Deus, a educação, a cultura, a saúde, a política será mudada.
Porque nós não vamos estar mais influenciando com aquilo que é nosso, mas nós vamos estar influenciando com a essência que é dele. Porque nós nos tornamos iguais a ele. E ao cumprir o nosso propósito, nós nos tornamos iguais ao molde que é Jesus. Isso é propósito. É ser igual a ele. E é fazer aquilo que ele faz. É refletirmos quem ele é. É refletirmos a sua glória.